Glória a Deus. Paz do Senhor, meu povo. Uma honra para mim estar aqui, né? Que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês. Aqui está frio, né? Deus, ele é bom, fiel o tempo todo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela nossa pastora, né? Que Deus em Cristo os abençoe. O Senhor, ele é bom. E ele pôs uma palavra em meu coração, né? Quando a irmã me fez o convite, eu me preocupei, né? Porque a gente se preocupa. E aí o Senhor, de imediato, ele ardeu essa palavra, né? Uma palavra conhecida de todos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 37. Né? Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. 1 Samuel 17, 37. Vamos lá. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse o Senhor: vai-te e o Senhor seja contigo. Coisa boa, né? A ordem de Deus. Vai-te e o Senhor seja contigo. Quem nunca ouviu falar de Davi, né? E principalmente essa história dele, ela é bastante conhecida, né? É a derrota do gigante Golias. Mas quando a gente vai ler o texto, a gente vai estudar um pouco acerca da vida de Davi, a gente vai ver que vai muito além do gigante, né? Davi, ele era um pastor, que ele vivenciou a solidão dos pastos, né? Ele encarou urso e leões, né? E ele matou o gigante. O seu nome significa amado, né? E sabemos que Davi, ele era um homem, ele foi um homem que ele tinha experiência com Deus. Eu costumo dizer que antes dele ser ungido, né? Antes dele ser apresentado ao público, né? Por detrás de tudo aquilo, havia uma história de um homem guerreiro. Ele não se tornou guerreiro porque ele simplesmente foi lá e derrotou o gigante. Não, né? Davi, ele enfrentou as chuvas, ele enfrentou o sol escaldante nas montanhas toscanhosas de Belém. A história de Davi é uma história bastante... Ao ler, a gente percebe o quanto Davi, ele foi um homem valente, né? Prova disso que nos deixou de testemunho, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele levanta Samuel e dá uma ordem para Samuel, né? Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, né? E vai até a casa de Jessé, o belemita. Interessante é que quando você vai ver a ordem de Deus, que Deus dá ali a Samuel, que ele fosse até a casa de Jessé, o belemita, porque lá tinha um a qual o Senhor agradara, o qual o Senhor se agradava, né? E o Senhor fala a ele: enche o teu vaso de azeite e vai. E eu lendo isso, né, eu pude perceber algo, eu pude perceber que a importância da gente se preparar para ir ao culto, né? Antes da gente ir ao culto, antes dessa live aqui começar, a preparação não é quando a live começa, mas é bem antes, a gente já começa a ver toda aquela preparação, né? Porque o Senhor falou com ele, com Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita.
né? O Senhor ordenou que ele primeiro, antes dele ir, o vaso de azeite. Então, nós temos que se preparar, né? Não é ao ir ao culto, não é ao chegar à igreja, não é abrir aqui a live, não. Há todo um preparo antes, né? Porque o culto ele começa dentro de casa, né? Então, nesse sentido aqui, como é live, o culto já começa bem antes, né? Dentro da gente, a gente já começa aquela expectativa, a se preparar, a se separar, né? E o Senhor dá a ordem para Samuel. Samuel enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita. E quando Samuel ele chega até a casa de Jessé, quando ele avista um dos filhos de Jessé, em seu coração logo ele diz, certamente é esse aí. E o Senhor, ele brada no coração de Samuel poderosamente, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração, né? Então, o Senhor, ele nos conhece, o Senhor, ele te conhece, né? O Senhor, ele sabe como ele trata de cada um de nós, o Senhor sabe qual o caminho, qual a forma, né? Porque ele conhece as nossas limitações e ele não vai nos provar além, né, das nossas forças. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, se no momento da tua angústia tu se mostrares frouxo, a tua força ela é pequena. Então, isso significa que a nossa força ela vem de um Deus grande, ela está dentro de nós, porque na sua palavra ele já deixou escrito, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Aleluia, eu vou deixar com vós o Consolador. É esse Consolador que ele está conosco em todos os momentos, em todas as batalhas. É esse Consolador, aleluia, que quando a gente não tem forças para suplicar, para ir diante de Deus, ele intercede. Oh, isso aqui é uma maravilha. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, em nenhum momento nós estamos sós. Em nenhum momento a igreja de Cristo está sozinha, ainda que exista um momento que a gente, de nossas guerras, que temos a impressão que estamos sós, estamos abandonados, estamos jogados, aleluia, em um barco prestes a naufragar, mas não, é só impressão, né? Em nenhum momento no momento das nossas guerras, aonde ninguém vê, aleluia, dos nossos choros, porque o choro, aleluia, o choro, ele faz parte do pacote. O choro, ele faz parte do processo. E quando eu falo em choro, eu lembro da passagem de Ana. Você lembra de Ana? Né? O começo de tudo, de toda a história, que Ana, ela chorava porque Ana ela almejava algo. E a Bíblia diz que quando chegava o momento do seu esposo sair da onde eles estavam, de Ramataís Ofri, né, eles iam sacrificar ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Ana ela ia. E quando eu olho para essa história, perceba que Ana, né, diante de Penina, ela estava na desvantagem. Mas também você vai ver a Bíblia, né? Ela, em nenhum momento, Ana, ela vai debater com Penina. E Ana, ela tinha todos os motivos para quando seu marido se preparasse, fosse com toda a sua família para sacrificar, porque o momento do sacrifício era um momento de festa, glória a Deus, era um momento de dar o seu melhor para Deus. E hoje, aleluia, é dia, aleluia, eu e você dá o nosso melhor para Cristo. Louvado seja Deus. Ana poderia, naquele exato momento, dizer assim, não, eu não vou porque eu estou triste, porque eu estou amargurada. Ela tinha todos os momentos, mas a Bíblia diz que ela se levantava e ela ia para o templo. E chegando ao templo, Ana, aleluia, ela se lançava aos pés de Deus, ela chorava. E Ana, ela foi mal interpretada.
O choro fez parte do propósito, o choro fez parte da promessa, o choro fez parte da bênção, o choro vem no pacote, o choro faz parte. Se você tem chorado, oh, aleluia, se alegre pelo teu choro, se alegre por cada lágrima, por cada gota de lágrima que você tem derramado diante do, aleluia, do altar do Senhor, dos pés do Senhor. Você tem a certeza que as tuas lágrimas, nossas lágrimas, elas não são derramadas em vão, porque o Senhor, Ele sabe descrever cada um. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele sabe descrever isso aqui, aleluia. Assim como a Bíblia também diz que Ele chama cada estrela pelo nome. Ele tem tudo na palma das suas mãos. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer a tua memória hoje. Eu quero que você, quando fechar essa live, você não esqueça disso, do que eu vou, aleluia, lhe dizer, inspirada pelo Espírito Santo. Você tem valor. Aleluia. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um, você tem valor, você tem um selo. Oh, aleluia, o Senhor, Ele tem nos carregado na palma das mãos dele, agindo Deus, quem impedirá? Ele cuida do teu amanhã, então não se preocupa com o teu amanhã, porque Ele já providenciou. Aleluia. Ele já providenciou o teu amanhã. Então não se preocupe, não atemorize o teu coração, tira a ansiedade, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, não se preocupe pelo que não deu certo, não se preocupe, só se preocupe com hoje, só se preocupe com agora. E agora você não está em outro lugar, não ser na presença do Altíssimo. E se você está na presença do Altíssimo, eu quero te convidar para entrar, porque não basta só estar na presença de Deus, você tem que se envolver com a presença de Deus. Nós temos que ser participante da presença de Deus, nós temos que deixar nos envolver, nós temos que permitir que a presença entre dentro do nosso ser e faça tão somente aquilo que apraz a presença de Deus fazer. E o que é, irmã, que a presença de Deus faz? A presença de Deus, quando nós somos tomados pela presença, quando a presença de Deus enche, ela entra, ela enche, quando ela entra, ela enche a casa de glória. Aleluia, a nossa casa aqui, você é casa espiritual de Deus. Então, abra o teu coração, deixe a presença de Deus entrar e fazer o que apraz a Ele fazer. Ele quer te libertar, Ele quer nos curar nessa manhã, Ele quer nos levantar com as mãos dele forte e potente, Ele vai nos colocar de pé. O óleo dele vai ser derramado sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. Ele vai tirar tudo aquilo, as mazelas do dia a dia, as angústias, aleluia, as lutas, as lamúrias, as murmurações. Deixa, aleluia, se permita nessa manhã, porque se permita nessa manhã ser invadido, ser tomado pela presença de Deus, porque a presença de Deus vai te libertar, a presença de Deus vai te levar para algo profundo, aleluia, vai te levar a lugares que você nem imagina. Deixa a presença de Deus mover a tua vida, deixa a presença de Deus te direcionar para o propósito. Aleluia, se você saiu do caminho, se você saiu do propósito, hoje a presença de Deus vai ao teu encontro, vai te puxar, vai te agarrar, vai te abraçar. Quando você abraça uma pessoa, você se aproxima, você traz para perto de ti, porque o abraço é algo importante. Glória a Deus. Então, quando a presença de Deus, ela nos toma, ela nos abraça, aleluia, e ao nos abraçar, traz para perto. Glória a Deus. Como é bom abraçar, que a gente chama, não é bom abraçar um filho, abraçar o esposo, abraçar a mãe, abraçar o pai. Imagine ser abraçado pela presença de Deus, porque quando você abraça alguém, você traz para
perto, você sente até o coração, as batidas do coração. Então, deixa a presença de Deus te abraçar, não importa o teu ontem, não importa o que aconteceu, até mesmo antes de você abrir essa live, possa ser que antes de você abrir essa live, você passou por coisas, você ouviu coisas, aleluia, que te entristeceu, você sentiu até vontade de não abrir a live hoje, por tão triste a qual você está, mas nesta manhã a presença de Deus vai entrar no teu ser, vai invadir, e vai te limpar, vai te purificar, vai te transformar, vai fazer você uma nova mulher, vai fazer você um novo homem. Glória a Jesus. E hoje você vai sair daqui transformado, e a transformação vai ser tanta que vai inundar, pastora, aquelas pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor, de ao olhar para você, não vai dar, aleluia, não vai ver você, vai dizer assim, você está diferente. Ai, olha, você está diferente, porque mesmo aí você vai dizer assim, ó, é a presença de Deus. Eu quero declarar, né, aleluia, nesta manhã aqui, Itajaí, eu quero declarar sobre a tua vida a presença de Deus. Seja inundado agora pela presença de Deus. Seja contagiado agora pela presença de Deus. Seja liberto agora pela presença de Deus. Seja renovado, seja curado, seja restaurado, seja levantado pela presença de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. E eu sinto a presença de Deus. Irmãos, eu sou assim, quando eu entro, pastora, na presença de Deus, eu deixo Deus fazer o que Ele quer, eu deixo Ele me tomar, que não venha ser eu. Aleluia, mas o Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar, está presente aí. Ele está presente aqui, Ele está presente aí do teu lado. Ele está presente na tua vida. Tu não é obra do acaso, tu não é qualquer um. O meu Deus, Ele te conhece, não só por fora, porque fora não quer dizer nada, mas Ele conhece o teu mais profundo. Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde te tirou, Ele sabe o que você tem passado, o que a gente tem passado. Aleluia, para não renunciar à presença dele, para não renunciar, estar com ele. Ele sabe os gigantes que têm se levantado para querer nos afrontar. Talvez você tenha olhado para teu problema e tenha se colocado até maior do que o teu Deus. Eita, mas eu quero lhe dizer nesta manhã, o teu problema não é maior do que o Deus que te chamou. Deus que veio da tua mãe, tu conhece a história de Jeremias. Aleluia, Jeremias ali se sentindo uma criança. O Senhor, epa, Jeremias, muda esse discurso, não diga que tu és uma criança, até mesmo antes de tu ser formado. Isso aqui é maravilhoso, eu já te conheci, imagine, até mesmo antes de você olha para você e fala assim, eu, até mesmo antes de você, aleluia, transformado, feito no ventre da minha mãe, o Senhor, Ele já te conheceu, aleluia. As nações eu te dei por profeta. Jeremias, não diga que tu não sabes falar, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar, você vai. Aleluia. O que eu mandar tu falar, tu vai falar. Amém. Recebe a ordem de Deus nesta manhã, se levanta dos escrombos, arregaça as mangas e parte para a guerra, parte para cima e diga com você mesmo, eu não vou desistir dos meus projetos, eu não vou desistir dos sonhos que não são meus, não são teus. Os sonhos são projetos de Deus, a qual Deus designou para mim, para você. Então, nesta manhã, tome posse do que é seu por direito. Aleluia. Oh, glória a Deus, eu estou alegre, pastor, eu estou alegre, porque o Senhor, Ele está aqui. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele, aleluia. Eu esqueço de tudo que eu tenho passado, de tudo que eu tenho vivido, eu me permito ser invadida por essa presença. Glória e a Bíblia diz, voltando aqui, para a palavra que eu não perdi o foco, a Bíblia diz que quando Samuel, ali, ele olha para aquele filho de Jessé, né? Em seu coração, o Senhor fala com ele, não, que eu não olho a aparência do meu coração. Aleluia. Depois que passaram os seus mancebos, aleluia, Samuel fala, acabaram os mancebos? Aí, lembraram de Davi. Não.
tem um que está no campo apacentando as ovelhas. Aí Samuel, isso aqui é muito interessante, fala assim, após, ninguém vai se assentar à mesa até que este venha. Olha que privilégio para um homem que não tinha espaço na mesa. Para um homem, glória, aleluia. Para um homem que não fazia as suas refeições juntamente com a sua família. E logo chega um estranho, né? E fala assim, epa, ninguém vai sentar na mesa até que este venha. Aí eu imagino as murmurações dos irmãos de Davi naquele momento. Após tiveram que esperar Davi chegar para sentar à mesa, aleluia, e degustar do banquete ao qual o Senhor tinha preparado para Davi. E Davi, a Bíblia diz que Davi logo chega e o óleo é derramado na cabeça dele, né, na frente de toda a sua família, de todos os seus irmãos. E o interessante aqui é que quando Davi ele recebe aquela unção, né, porque Davi ele não só recebeu uma unção, né, quando Davi ele recebe a unção, não sobe para a cabeça de Davi. Davi, de imediato, ele vai voltar a fazer o que era de praxe. Davi volta para o campo novamente. Davi vai tomar conta do seu rebanho, né? Davi volta a fazer aquilo tão somente que ele fazia. Não subiu para a cabeça de Davi. Na verdade, o Senhor estava preparando Davi no anonimato, porque antes da gente até mesmo, pastora, ser apresentado ao público, ou querendo ou não, nós temos que passar pelas etapas. Nós não temos que queimar etapas. As etapas são degraus necessários que nós, como servos de Cristo, precisamos passar e não pular. Aleluia. Verdade. Não é de Deus, né? Nós temos que passar por todo aquele processo. Há uma preparação de Deus. Então, louve a Deus, porque você está sendo preparado para você receber não qualquer coisa, porque o meu Deus, ele não é Deus de qualquer coisa. O meu Deus é o Deus bom. O meu Deus é o Deus do melhor. Então, para eu receber, para você receber o melhor de Deus, é necessário que a gente passe pelas etapas. Porque para quando, aleluia, chegar o melhor nas nossas mãos, a gente saber valorizar, aleluia. A gente saber o que a gente passou para ter aquele melhor de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele volta para o campo, apacentar as ovelhas. E os irmãos conhecem, né, o que acontece logo após. Bem, e a Bíblia diz que chega um determinado momento, né, que os homens, né, Saul, juntamente com seu exército, vai se preparar para uma batalha. Eles estão no vale de um lado e os filisteus no vale do outro lado. De um lado e de outro, e no meio um vale, no meio entre eles, um exército e outro exército. E a Bíblia diz que durante 4 dias, 40 dias, os gigantes filisteus, Golias, ele vai afrontar o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que no acampamento israelita havia, gente, um desânimo tão grande que todas as vezes que o gigante saía, a Bíblia diz que eles ficavam com medo, se escondiam. Agora você imagine homens, guerreiros, homens de guerra, né? Se eles estavam ali, é porque eles estavam preparados, não é isso? E, de repente, o gigante sai para afrontá-los e ele se esconde. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o pai de Davi dá uma ordem para Davi. Davi, vai no campo, leva a comida. E outra, vê lá como está os seus irmãos e traz notícia. A Bíblia diz que quando Davi chega ao acampamento, aleluia, ele se debate justamente com a cena em que o gigante sai para afrontar o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que o rei Saul,
ali, estava dando, quem derrotasse o gigante, estava dando um prêmio à sua filha para se casar, e ainda a sua casa seria isento de impostos. E Davi, justamente naquele momento, Davi, ele chega. E a Bíblia diz que quando Davi, ele se depara com aquela cena, Davi se indigna. Davi, ele fica indignado. Aleluia. Davi corre de um lado e corre, aleluia, do outro lado. E os seus irmãos, a Bíblia diz que olham para Davi, perguntam o que Davi estava fazendo ali. Ainda falam assim: vem cá, Davi, com quem você deixou as tuas poucas ovelhas e viesse aqui atrás da gente? Viesse aqui fazer o quê? Fazer pouco da gente? E interessante que Davi aqui, pastora, em nenhum momento, diante, aleluia, dessa crítica aqui, ele volta para trás, ele dá um de coitadinho, ele olha para ele e fala assim: oh, é verdade mesmo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, o meu lugar é lá mesmo, não é pau. Quem disse que o lugar dele era lá? Há tempo para todas as coisas, há um tempo de anonimato, e o tempo aqui não era mais de anonimato na vida de Davi, não, há um tempo de anonimato nas nossas vidas, mas há um tempo também da gente sair para fora. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Davi aqui logo se dispõe. Em nenhum momento aqui, Davi olha para ele e dando um de coitadinho, que ele não pode. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Nós somos servos, você é serva. Você é servo do Deus Altíssimo e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E a confiança de Davi, aleluia, estava no Deus grande, no Deus poderoso. Aleluia, em nenhum momento ali, ele se depara com seus irmãos que olham para ele, faz pouco dele, ele vira para o outro lado e fala assim: sim, e o que é mesmo? Mas Davi, o rei, disse que aquele que derrotar o gigante será isento de impostos, ainda vai casar com a filha do rei. Davi, ele fica indignado, porque quando ele vê o exército, o seu exército, do Deus vivo, sendo afrontado daquela forma, e aleluia, aqueles que se diziam estar preparados, e Davi não, porque os olhos dele, Davi era um despreparado. Davi não tinha preparo algum. Davi não era nem para estar ali aos olhos dele, porque aos olhos dele, Davi naquela época, ele tinha um cargo desfavorecido, que era cuidar de ovelhas, aleluia, mas a Bíblia diz que Davi ele estava ali, em nenhum momento ele olhou para si, para dentro dele, e se sentiu inferior, e se sentiu incapaz, aleluia, e a Bíblia diz que pegam Davi e levam até o rei Saul. Ao levá-lo até o rei Saul olha para Davi e fala assim: você é moço, com as minhas palavras, você é menino, você não tem bala na agulha para derrotar esse gigante, não. Você vai virar nada, você não tem estrutura para derrotar o gigante. Aí Davi, cheio da ousadia, da presença de Deus e da humildade ainda, aleluia, ele olha para Saul e fala assim: Saul, meu Senhor, meu Senhor, eu estava no campo, o teu servo, olha só, o teu servo estava no campo, apacentando as ovelhas, veio um urso e veio um leão, eu agarrei e arranquei, aleluia, e eu lutei contra ele e eu matei, tanto o urso e como o leão. Aleluia! Então, eu vou lutar com o gigante. Eu não vou com a força do meu braço. Determinação. Eu quero te dizer que você, diante de uma guerra, nós temos que ter um bom ânimo, porque também o que fez com que Davi ele vencesse diante daquele desânimo total que que tinha tomado conta daquele acampamento, porque todos estavam desanimado. Aleluia. Você crê que você pode mudar uma história. Aleluia. Podemos mudar uma história. Porque Neemias, ele mudou a história do povo de Israel. O povo de Israel estava também todos desanimados, sentados em cima dos escombros. Deus vai lá, incomoda um e coloca no meio. Deus vai lá, leva Davi para colocar diante daquele povo que estava um desânimo total. Davi tinha tudo para desanimar. Davi tinha
tudo, tinha todos os requisitos, tinha tudo para diante daquele povo, porque você acha, olhando essa história, pastor, parece fácil, mas você lendo e meditando, você acha o que Davi recebeu antes mesmo dele acertar a testa daquele gigante, o que foram de palavras negativas que Davi ali ele recebeu, não está aqui escrito todo, né? Mas se você ler, se você examinar, né, e você, né, pensar, meditar, não foram poucas, foram muitas palavras de desânimo. E quantas das vezes a gente não recebe palavras de desânimos? Quantas vezes a gente não recebe palavras, ações de pessoas, olhar de pessoa, olha para a gente como se a gente não fosse capaz de absolutamente nada, até mesmo de exercer um cargo dentro de uma empresa. Eu não falo só no mundo espiritual, eu falo no mundo e em tudo falando. Aleluia! Quantas vezes olham para mim, para você não dão nada? Aleluia! Quantas vezes olham para mim e para você, aleluia, a pessoa esnoba. Aleluia! Porque o que Davi recebeu ali de palavras negativas, o seu irmão falou com ele. Você veio aqui fazer o quê, rapaz? Com quem foi que você deixou as tuas poucas ovelhas? Mas eles esqueceram que Davi, ele era um homem responsável. Davi, ele foi, mas ele deixou uma pessoa tomando conta das suas ovelhas. Ele não deixou à toa. Nós temos que ter responsabilidade na obra de Deus, porque a gente só cresce com responsabilidade. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Nós temos que ter responsabilidade em tudo. Antes de entrar aqui na live, eu já preparei a comida, eu já limpei a casa, porque eu sabia que eu tinha uma responsabilidade aqui. E eu tinha que arcar também com as minhas responsabilidades de casa. Então, nós temos que ser organizados e temos que ter responsabilidade e ter bom ânimo, porque vai existir situações a qual nós vamos desanimar. A gente vai querer mesmo, largar mesmo. Você lembra daquele povo, quando eles foram levados cativos, entraram, aleluia, Babilônia invadiu Jerusalém, acabaram com tudo, levaram os profetas, acabaram com tudo, só restou Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias, olha, só deixaram para trás os pobres, as pessoas que não tinham condições. A Bíblia diz que quando Jeremias olha a cidade pegando fogo, a cidade destruída, Jeremias agora ora, senta e chora. E ele começa agora a escrever lamentações de Jeremias diante de tudo aquilo a qual seus olhos tinham visto. E a Bíblia diz que o povo é levado para cativo, para o cativeiro. E a Bíblia diz que o povo se desanimou no cativeiro. A Bíblia diz que a aflição foi tanta porque o povo foi tirado, arrancado da sua própria pátria. O povo foi levado para um lugar onde eles não conheciam, eles eram desconhecidos, estavam ali como estrangeiro. E a Bíblia diz que eles se desanimaram tanto a ponto de pendurar as suas harpas no salgueiro. Eles desanimaram de tudo. Eles não louvaram mais. Eles totalmente se desanimou. Existem situações em nossas vidas que nós vamos desanimar. A gente vai querer pegar a harpa, pendurar, a gente vai querer a Bíblia, querer fechar e botar lá, porque o desânimo vai tomar conta, o desânimo vai querer nos paralisar, vai querer quebrar as nossas pernas. Mas eu quero determinar sobre a tua vida, eu quero determinar, aleluia, sobre a tua vida, à luz dessa palavra, que você hoje vai ter ânimo para você vencer, você vai ter ânimo para você fazer o que você deixou de fazer há muito tempo, aleluia, você vai ter ânimo para se levantar e correr atrás, aleluia, dos teus objetivos. Você vai ter ânimo para abrir a tua gaveta e tirar os teus projetos de dentro, aleluia, começar a trabalhar em cima dos teus projetos, aleluia. O Senhor, certamente, Ele vai também começar a trabalhar. Por isso, nós precisamos ter toda ação, uma reação.
Toda vez que nós reagimos, eita Jesus, o Senhor também, Ele age ao nosso favor, porque Deus, Ele não chamou ninguém preguiçoso, não. Quando Deus, Ele chamou alguém, perceba que quando Deus chamou Gideão, Ele estava malhando o trigo no lagar. Quando Deus chamou Davi, ele estava apacentando as ovelhas. Deus foi lá, chamou Débora e colocou Débora para atender o povo debaixo das palmeiras de Débora. Perceba que Deus, quando Ele chama alguém, Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Deus chama alguém com compromisso, alguém com garra, alguém com coragem de lutar. Perceba que depois de uma batalha, depois de uma luta, a Bíblia diz que Elias, ele recebe uma palavra negativa. E o que é que ele faz? Ele entra dentro de uma caverna, mas a ordem de Deus, aleluia, para Elias foi: Elias, come pão e bebe água. Deus alimentou Elias, e com a força, aleluia, daquela comida, tu vai andar, tu vai levantar, porque o que eu tenho com você, Elias, não é na caverna, o que eu tenho com você é para fora. O que Deus, Ele tem com uma igreja de Cristo, não é na caverna, não é dentro de quatro paredes, mas é para fora. Deus, nesta manhã aqui, tarde aí, Ele nos chama para fora. E é tarde da gente desatar as ataduras. Você lembra de Lázaro? Jesus chamou Lázaro para fora. Então, nessa tarde, é tarde de tão somente a gente tira as ataduras. É tarde tão somente da gente se desenrolar. Aleluia. Tira as ataduras e parte para a guerra, parte para cima. Recebe força nesta manhã. Recebe garra, recebe coragem. Receba da parte de Deus ânimo. Se anima, toma o teu leito e anda. É a ordem de Deus. É a ordem de Deus, é a ordem de Deus, é a ordem de Deus. É a ordem de Deus nesta manhã, nesta tarde. Que a gente venha sair para fora. É a ordem de Deus nessa manhã. Aleluia, que a gente tome ânimo. Mas não é que a gente não vai desanimar, não, a gente vai desanimar. A gente vai pensar em parar. A gente vai receber palavras negativas. Nem todas as palavras é para que a gente venha nos animar. Mas Deus vai permitir que a gente tão somente, até mesmo ouça coisas, palavras como incentivo. Porque tem palavras negativas que a pessoa nos dá, negativa. Mas que a gente temos que olhar com outro olho. Opa! Eu vou ser ao contrário disso aí. Você lembra de Jefté? Quem era Jefté? Filho de Gileade, homem valente e valoroso. A Bíblia diz, Juízes. Porém, olha o porém, filho de uma prostituta. Jefté, ele era filho de uma prostituta. Na vida de Jefté tinha um porém, mas o porém na vida de Jefté não invalidou os projetos de Deus. O porém na minha e na tua vida não vai, aleluia, não vai ser empecilho para poder o Senhor não trabalhar sobre a minha e sobre a tua vida. Amém. A Bíblia diz que teve um determinado momento que Jefté ele se levantou e ele se juntou a homens levianos, se juntou a Jefté. Aleluia. Jefté tinha tudo para dar errado, mas ele não foi, aleluia, o que queriam que ele fosse. Nem toda palavra que você receber negativa, agarre, deixe entrar em teu ser e te destruir. Não. Vai existir palavras que vai servir como placenta para te empurrar o propósito de Deus. Porque Ana, quando ela recebeu diante do altar a palavra de um sacerdote, né, de um homem grande, ô mulher, aparta da tua boca o vinho. Ana tinha tudo para sair dali cabisbaixa, frustrada. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para se deixar, aleluia, se afogar no mar de solidão.
Porque ela recebe uma palavra negativa, não foi de qualquer pessoa. Não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, ela só está atribulada de espírito. Tenha a resposta certa para dar no momento certo. Palavra baseada aqui, é uma resposta baseada nas Escrituras. Porque Ana teve a palavra certa no momento certo. Tenha a palavra certa no momento certo. Porque Davi, naquele momento que Saul tenta, se você for ler aqui, você vai ver que Saul tenta tirar Davi de meio campo. Porque ele olhou para a aparência de Davi. Ele achou Davi incapaz. Você? Não, você não. Não, meu senhor. Oh, não, eu estava no campo, apacentando as ovelhas, veio um urso, leão. Eu lutei com eles, eu matei. Aí Saul, não contente, escute só, tentou uma vez, não conseguiu. Davi foi lá em cima. Aí ele, não contente, pega as suas armaduras e dá para Davi. Davi veste, anda para um lado para o outro, tirou dele porque não cabia nele. Ele não se sentiu à vontade. E Davi, ele foi para a guerra com o que ele tinha. O que é que você tem? O que é que você tem? Às vezes você está procurando e já está na tua mão. Você já está procurando e já está aí, ó, na tua mão. Só basta você ter sabedoria para saber usar. Aleluia, porque Davi derrotou o gigante com o que ele tinha na mão afunda. Ele só foi lá no ribeiro e pegou as pedras. Glória a Deus. O que é que você tem na tua mão para derrotar este gigante que está te afrontando, tirando a tua paz, querendo que você pare, que você desista? Mas o meu Senhor, Ele manda lhe dizer, não é para você parar. Vão te desanimar, vão tentar te paralisar. Tentaram com o cego Bartimeu paralisá-lo. A Bíblia diz que a multidão, cala a boca, cego, porque ele não vai te ouvir. Aí você olhando assim a passagem, o que Bartimeu não passou? Os frios. Ele só tinha aquela capa com ele. Imagine a situação de Bartimeu. Como ele não estava. Quando a multidão, cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. A Bíblia diz aqui, é Bíblia. Ele ainda gritava mais alto. Grite mais alto. Grite mais alto do que a tua dor. Todas as vezes que você quiser murmurar de algo, grite mais alto, diga, não, eu não vou murmurar, eu vou vencer. Você não precisa ver. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar que vai dar certo. Se não deu certo hoje, tente amanhã. Se, meu Deus, ele não mandou você parar, você vai parar por quê? O Senhor mandou você parar? O Senhor mandou você voltar? O Senhor mandou você retroceder? O Senhor mandou você desistir? O Senhor te falou que não? Se Deus não te falou ainda, por que você quer parar? Porque alguém não bateu no seu ombro e falou assim, vai que Deus é contigo. Deus já é contigo, eu falando, não, ele é contigo, ele é com você. E você, mais do que ninguém, precisa saber isso. Porque se você não entender que ele é conosco, a gente já é um derrotado. Não precisa, eu dizia aqui, ó, Deus é contigo, vai. Ainda que eu diga, vai nessa. Você precisa entender que Deus, ele é contigo. Ou eu falando ou não, ou teu irmão falando ou não, ou teu pastor falando ou não. Deus, ele é contigo e você precisa saber disso. Sabe por quê? Porque Bartimeu, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Cristo. Bartimeu sabia quem ele era. Alguém que estava precisando de uma providência da cura. Cala a boca. Não, cala a boca. Ele não vai te ouvir. A Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto. Você está esperando o quê? Para gritar cada vez mais alto? Grita. Grita em oração. Grita em jejum. Grita em consagração. Grita na perseverança. Grita em sabedoria. Não grite nas críticas. Não grite nas apunhaladas. Não grite nas facadas. Não! Grita nos pés de Deus, nos pés de Cristo. No momento da tua agonia, vai lá, ele está lá, ele está aí. Do teu lado, ele é contigo. Grita para ele, diga, Deus, eu não suporto mais. Deus, eu não aguento. Deus, olha aqui, Senhor, apresente a ele a tua causa. Tu tem apresentado a ele a tua causa? Apresente a ele a tua causa.
Se a ordem dele é para você seguir, siga. Se a ordem dele é para você falar, fale. Mas se a ordem dele é para você voltar, volte. Se a ordem dele é para você se calar, se cale. Se a ordem dele é com que você retroceda, retroceda, porque você não sabe do amanhã, mas ele sabe. O não dele hoje é o sim amanhã. O não, se ele te der um não hoje, você pode agarrar o não dele com todas as coisas. Eu recebo o teu não, Senhor, porque o Senhor sabe o que me espera amanhã. Porque o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe o que está lá na frente. Eu só sei o hoje, eu só sei o agora. Nós não sabemos daqui a 5 minutos. A gente não sabe como vai ser encerrada essa live. Se vai ser com oração, louvor. A gente não sabe. Ai, irmão, mas é acostumada a pastora a orar, encerrar em oração. Mas hoje Deus pode fazer diferente. Hoje Deus pode tocar no coração da pastora e ser encerrado, aleluia, com louvor. Sempre o louvor é primeiro e depois a oração. Deus pode mudar o percurso. Deus pode mudar o percurso. Oh, aleluia. Deus pode mudar o trajeto. Deus pode mudar o percurso. Deus é o Deus de última hora. E se ele quiser dizer não na última hora, ele vai dizer não e você tem que obedecer. Eu tenho que obedecer o não dele. Aleluia. Se ele quiser dizer não na última hora, mas irmão, eu estou preparada, minha mala já está arrumada, mas quando eu cheguei para fazer o check-in, o Senhor me disse não. E aí o que eu faço? É não. Receba o não de Deus. Aleluia. Receba o não de Deus também é resposta. Nem sempre Deus ele vai falar, porque quando nós estamos em prova, o professor fica calado. Porque se o professor falar, vai, nos interromper, vai tirar a nossa concentração. Aleluia. E quando nós estamos em prova, no deserto, Deus se cala. Ai, irmão, mas por que Deus se cala? Porque nós temos que aprender com o deserto. Porque nós temos que aprender com a vida. Porque nós temos que aprender com as provações. Então, por isso que Deus se cale. Ainda que a gente quebre a cara hoje, mas Deus não falou nada, eu orei, quebrei a cara, eu chorei. Eu orei a madrugada, Deus não me respondeu aquela afronta. É para você aprender. É para você aprender com aleluia, com afronta. É para você aprender que nem todo mundo que está à nossa volta tem que fazer parte da nossa vida. Preste atenção nos sinais que a vida dá, que as pessoas nos dão. Nós temos que prestar atenção nos sinais da vida, a qual a vida nos dá. E nós não temos que passar desapercebido, fingir que não está vendo, porque é bom, né? Fingir que não está vendo, porque assim a gente não, tem que ver mesmo, e tem que ir lá e consertar, tem que ir lá e fazer, tem que ir lá e orar, tem que ir lá e jejuar, consagrar. Aleluia. Então, com Davi, não foi diferente. Naquele momento ali, Saul, ele tentou tirar Davi, mas Davi, ele já sabia, ele tinha convicção da vitória. Davi, antes, perceba que Davi, antes dele derrotar o gigante Golias, se você olhar aqui, Davi, ele já sabia da resposta, porque ele falou assim, eu vou ganhar. Eu vou lutar, eu vou derrotar. Davi não foi negativo. Davi não foi negativo. Aqueles que estavam à volta dele, todos ali, eram negativos. Até o próprio Saul, que olhou para ele e não deu absolutamente nada por ele. Mas mesmo assim, ele estava convicto, decidido. Ele sabia que ele ia derrotar o gigante Golias. Não com a força do braço dele, porque ele falou aqui, eu vou, mas não é no meu nome. Nós precisamos saber que não é no nosso nome. Não é no meu nome. Glória a Deus. Não é no seu nome. É no nome de Cristo. Aleluia. Clame, chame por ele. Chame pelo nome dele. Davi se levantou. E ele foi lá, ele derrotou o gigante. E além dele derrotar, não só, meu Deus, não só derrotou o gigante, como ele cortou a cabeça. Não basta só derrotar, você tem que cortar o mal pela raiz. Eita, meu Deus, forte. Não basta só derrotar, porque Davi não só derrubou, além dele derrubar, ele cortou a cabeça. Corte o mal é pela raiz. Tem mal que precisa ser cortado, é pela raiz só.
pela raiz e lá sem pena, sem dó e ser cortado. Aprenda com esta palavra hoje. Que esta palavra fixe em teu coração. E não esqueça quem você é. Você já foi preparada para essa guerra. Você já está preparada. Não volte, retroceda, se desde quando Deus ainda não deu a última palavra. Não deixe que ninguém venha te paralisar. Não deixe que ninguém venha dizer quem você é. Amém? Amém, minha pastora? Amém.